E professores precisam se dar conta disso. Não adianta ter uma apostila linda se você não se comunica falando muito bem. Não adianta se comunicar e ter uma apostila linda se todo mundo percebe que você é uma fraude, que aquilo que você transmite, escreveu bonitinho, não bate com aquilo que você na verdade, na vida. Um dos feedbacks positivos que eu recebo da maioria das pessoas é perceber o quanto eu uso a PNL na minha vida. Isso está claro, eu uso na minha vida, eu dou exemplos pessoais quando eu dou cursos e palestras e tal, né? Eu uso isso no meu dia a dia, todo dia, de alguma maneira. Então por isso que eu consigo passar confiança quando eu falo com as pessoas a respeito desse assunto. Falando em confiança, uma das coisas que o agente da educação precisa ter é rapport, ou empatia. Rapport é uma palavra francesa sem um correspondente específico em português. Define um relacionamento calcado na confiança mútua. De alguma maneira você encontra uma maneira de se aproximar da pessoa no nível inconsciente e dizer para a pessoa: eu estou com você, nós somos parceiros aqui nessa aula, nesse projeto, nessa história aqui, então eu estou com você, a gente pode junto caminhar aí nesse processo. Na verdade, como é que você faz isso? Você acompanha a pessoa. É como se fosse um processo de dançar, né? Você, quando vai dançar com alguém, é muito legal ver essas pessoas que fazem dança de salão, todas sincronizadas, elas sabem a hora de virar, né? Tem coisas inconscientes que são transmitidas, o cara tá lá liderando, a mulher sabe a hora de virar certinho, de uau, que coisa fantástica, e tal. Na verdade, você acompanha e tem uma hora que você conduz. Né? Acompanhar o quê? O que a gente precisa acompanhar para gerar rapport nas pessoas de uma maneira geral? Acompanhar a expressão corporal, acompanhar a fala, acompanhar o mapa de mundo da pessoa, a visão da realidade. Não quer dizer que você tenha que concordar com aquilo que você não concorda nesse momento da pessoa. Significa entender aquela pessoa. Significa, se você quer uma comunicação eficaz com aquela pessoa, significa o que ela pensa do mundo, como é que ela age, qual é o tom de voz dela, se ela gosta de falar rápido, se ela gosta de falar devagar. Então eu meio que procuro entender isso durante um certo tempo, tá espelhado com essa pessoa, né? Tá em sintonia com essa pessoa, porque existe uma tendência muito grande que a pessoa relaxe, se sinta à vontade e depois ela se abre mais àquilo que eu tenho de dizer. Então é muito interessante que os professores, os educadores entrem em contato com seus alunos, não só enquanto indivíduos, mas enquanto turmas. É muito interessante, muitas vezes eu tenho turmas cheias e eu sinto a personalidade da turma, independente das personalidades de cada uma das pessoas que estão ali envolvidas. Então é muito interessante a gente acompanhar essa turma. Então se a turma conta uma piada, fala uma coisa engraçada, você vai junto, você gera uma piada semelhante, você usa um vocabulário parecido. Eu dou palestra por todo o Brasil. É bem diferente você dar uma palestra no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Vitória, outra no Rio Grande do Sul, outra na Bahia, né? São quase que países diferentes, com culturas diferentes, comportamentos diferentes. Em cada uma delas eu preciso modificar uma série de coisas no meu trato com essas turmas para que eu tenha o resultado que eu desejo ter, que é a adesão das pessoas, a participação. Só alguns exemplos aqui. Né? Nós temos expressões faciais, postura, movimentos corporais. Uma das maneiras de você entrar em rapport com a pessoa que eu mais gosto é a respiração. Prestar atenção no ritmo respiratório, né? Olhar para o peito da pessoa, como é que ele sobe e desce. Você, durante uns 5, 10 minutos, você vai no ritmo respiratório da pessoa. A tendência é que todos os outros automaticamente vão se ajeitando de uma maneira geral. Aí você pode estar se perguntando assim, mas por que eu vou fazer isso? Qual o objetivo de fazer isso? É você conseguir ampliar o canal de comunicação com a pessoa. Aí você vai dizer, isso não é antiético, isso não é manipulação? Qualquer coisa pode ser manipulativa se você não tem ética, se você não respeita a pessoa, se você... Né? Um médico ele pode ser antiético manipulando as pessoas de uma forma erótica, por exemplo, e não profissional. Então nós, enquanto profissionais dessa área, nós sabemos que é uma ferramenta assim de lidar com as pessoas profundamente. Mas se você tem ética e sabe que você está agindo por um bem maior, você pode e deve usar esses canais porque você vai melhorar a comunicação com as pessoas de uma maneira geral. E para a gente terminar, eu queria falar brevemente sobre as inteligências múltiplas. Dá só mais 5 minutinhos aí para a gente terminar, que eu acho que é um outro tópico que já sai até um pouquinho do escopo da PNL,
mas eu acho que a complementares, já que é uma palestra sobre PNL e educação, e até PNL multidisciplinar, eu queria falar do conceito de inteligências múltiplas, né, que foi desenvolvido por Howard Gardner, da Universidade de Harvard, já há algum tempo, em 1985, mas é um conceito que está super atual. Ele revolucionou o conceito de inteligência, porque no passado, inteligência era, na verdade, essa inteligência, inteligência lógico-matemática. Então foi feito o teste de QI, uma série de outros que mediam o quanto você era capaz de lidar com números, com a matemática, com o raciocínio lógico. Isso é verdadeiro, você realmente pode fazer esses testes e se mostrar inteligência, mas acreditava-se que inteligente era quem era assim. Então nós tínhamos casos assim de pessoas que eram gênios da matemática, do raciocínio lógico, e que a vida pessoal, interpessoal, era um desastre. Né? Então, na verdade, essas pessoas eram especializadas em alguma coisa e outras áreas de sua vida não eram beneficiadas. Então, um dos 7 tipos de inteligência é a inteligência lógico-matemática, que é a capacidade, né, tal como Einstein, de lidar com raciocínio lógico, com matemática, com as equações e tal. Então, é a capacidade de usar esse potencial, que é um entre vários outros potenciais. Na verdade, o Gardner diz uma coisa muito interessante, que inteligência é a capacidade de fazer distinções. O esquimó, por exemplo, ele é capaz de ter mais de 100 e tantas palavras para o branco, porque existe o gelo que quebra a perna, o gelo que ele constrói iglu, o gelo que, se ele estiver passando fome, tem algas marinhas, ele pode chupar e ficar alimentado até que ele consiga ser resgatado. Então ele faz muitas distinções, enquanto no máximo a gente sabe distinguir entre o branco gelo, né, e tal, branco fosco, e por aí vai, né? Agora, se traz ele para cá, a gente faz N distinções a respeito da cidade, talvez ele se sinta acuado, porque ele vive no meio do gelo, do branco, né? E antes que vocês tenham um branco, né, vamos passar para outro tipo de inteligência, que é a inteligência linguístico-verbal, né, que agora a gente deveria mudar e tirar isso daqui para ficar linguístico, né, porque mudou, né, a história aí da língua portuguesa. Então, inteligência linguístico-verbal é a capacidade de se expressar verbalmente, seja por escrito, seja falando. É a capacidade de você se comunicar, de você transmitir, de passar a sua mensagem. Vocês que trabalham na área de tradução, é fundamental se comunicar, não só traduzir, mas usar o poder linguístico verbal para que a tradução seja ainda mais interessante. Eu fiz uma tradução para um grande trainer em programação neurolinguística uns 2 anos atrás. Não sou formado em inglês, mas eu falo fluentemente, porque 99,9% de tudo que eu leio de trabalho e de lazer é em inglês, por N motivos, porque muita coisa não está traduzida para cá e o que está é mais barato comprar na Amazon e mandar para cá do que comprar aqui pelo triplo do preço, mesmo com o transporte fica mais barato. Né? Então eu fiz uma tradução de um workshop que durou quase um mês para um trainer americano em PNL. E esse trainer, eu não traduzi só as palavras dele, eu traduzi a comunicação, o tom de voz dele, eu traduzi as metáforas, as ambiguidades fonológicas. Então eu acho que uma tradução fica muito mais enriquecida quando você desenvolve a sua inteligência verbal para não só traduzir palavras, mas traduzir a comunicação como um todo. A tonalidade da voz, o sentimento da pessoa, porque às vezes a pessoa está falando com paixão, assim, e a minha vida mudou e tudo foi tão diferente para mim, mas outro, e a minha vida mudou e tudo foi diferente para mim. Né? Então é um saco isso, então é muito mais interessante que vocês, no meu mapa, não só traduzam palavras, mas traduzam também a comunicação, que é muito importante a tonalidade da voz, certas coisas são extremamente importantes aí do ponto de vista da inteligência linguístico-verbal. Inteligência espacial, por ironia, foi aquela que ficou fora do espaço aqui, né? Tem a ver com usar o espaço que você tem para fluir. Né? Como Oscar Niemeyer ficou muito famoso por ele criar espaços incríveis, né? Às vezes com um único apoio, um espaço vazio enorme nas construções dele. E tem a ver na prática com o professor, né? De usar a sala de aula de uma maneira criativa, mexer com as pessoas, ter as coisas certas nos lugares certos, flexibilizar esse espaço para que as pessoas, por exemplo, possam interagir de uma maneira mais dinâmica.
Isso é inteligência espacial.